Diga aí, galera do Cabra Nerd. Hoje vamos falar sobre Liga da Justiça, Torre de Babel, certo? Para quem não conhece, essa coleção é a coleção da Eagle Moss, certo? DC Comics, coleção de graphic novels da Eagle Moss. É uma coleção que é interessante. Antes de falar da história em si, eu queria falar muito dessa coleção. Beleza. Existem 3 coleções vigentes de super-heróis. No caso, são 2 coleções da Salvat referente a Marvel e uma coleção da Eagle Moss referente a DC Eagle Moss, beleza? O que é que acontece? A Salvat tem uma coleção de graphic novels Marvel que já finalizou e eles já iniciaram de novo a coleção e já tem até expansão e etc, que eu posso falar aqui depois, conhecida como Salvat Preta. E tem a Salvat Capa Vermelha, uma outra coleção da Marvel, explicando herói por herói, né? Característica dessas coleções é que elas formam uma imagem quando a lombada fica junto. Eu posso mostrar aqui no vídeo para vocês, bem aqui atrás de mim, a imagem que está formando da coleção DC Eagle Moss. Beleza. Vamos focar na DC Eagle Moss. O que é que acontece com a DC Eagle Moss? E aí fica uma dica, né? Aqueles que já assinaram, beleza, estão ressarcidos, estão respaldados pela assinatura, não vai ter aumento, né? Mas aqueles que ainda que não assinaram estão fadados ao aumento dessa coleção e que está sendo bastante abusivo, certo? Por quê? Pelo menos aqui na minha cidade a coleção chegou a 3 meses, 2 meses no máximo, né? E o que acontece com essa coleção? Ela já aumentou 2 vezes de valor, né? Ela iniciou, na verdade, no ano passado, a R$35, R$34,90, né? E aí, no início desse ano agora, já chegou a R$39,90 e mais recentemente foi anunciado que ela subiu para R$44,90, ou seja, 35, 40, 45 em menos de 6 meses, né? Isso para mim, que sou consumidor, e para todos os consumidores, pode parecer um pouco agressivo da coleção. Mas se você não assinou e está comprando em banca, infelizmente você vai pagar mais caro, ou, como a maioria dos leitores estão fazendo, pararam com a coleção, ou só vão comprar aquilo que os interessam, né? A dica também fica para a Eagle Moss. Pense no seu consumidor, Eagle Moss. Quantos não adeririam a essa coleção se vocês congelassem um pouco mais o preço, né? Bom, não obstante isso, ela traz histórias boas e, como diz, eu posso estar falando de algumas, de outras, mas elas oscilam. Mas o bom dessa história, por que eu escolhi Liga da Justiça Torre de Babel, né? Porque essa história é muito interessante mesmo. E aí eu faço um adendo aqui no vídeo, que é o seguinte: se você está fazendo essa coleção e ainda não leu Liga da Justiça Terra 1, eu recomendo que leia primeiro Liga da Justiça Terra 1 parte 1, depois Liga da Justiça Terra 1 parte 2, e aí você vem ler essa Liga da Justiça aqui. Por quê, Jean? Porque é o seguinte: se você for na cronologia de lançamentos, até mesmo a cronologia do universo DC, primeiramente você deveria ler, na verdade, Superman, Homem de Aço, beleza? Que é o início. Cronologicamente foi lançada antes. Depois você lê Liga da Justiça Terra 1, parte 1, Liga da Justiça Terra 1, parte 2, e aí você pode ler o arco que quiser do início da coleção todinho, porque não vai influenciar. Mas você conhecendo como foi antes, talvez lhe ajude bastante, principalmente nessa parte da Liga da Justiça, que é o reboot, né? Enfim, o que é que acontece em Torre de Babel? Bom, em Torre de Babel, nessa história que é muito interessante, o Ra's al Ghul traça um plano, que eu não vou dizer qual é o plano dele, né? Mas que dentro do plano dele, ele consegue, que eu também não vou dizer de qual forma ele consegue, para que você leia, ele consegue roubar os planos do Batman. Que planos do Batman? Batman, o maior detetive do mundo, né? Como não poderia ser, ele tem um plano para inabilitar, ou seja, tornar, desativar, digamos assim, cada herói da Liga da Justiça, parar cada herói da Liga da Justiça, caso esse herói venha a ficar ou agressivo, tornar-se do mal, que isso não é difícil, né? Para vocês que conhecem
o Lanterna Verde, se ele usar o anel amarelo, por exemplo, se colocarem um anel amarelo nele, pode influenciar alguma coisa. Até mesmo o Superman, né, pode ser controlado, qualquer um pode ser controlado, depende do vilão, né. Bom, e aí eu vou fazer uma ponte porque existe aqui no Brasil uma animação da DC que foi apelidada aqui no Brasil de Liga da Justiça, Torre de Babel. Porém, o nome original dela nos Estados Unidos é Dawn. Liga da Justiça Dawn, que não tem nada a ver com Torre de Babel. E a história dessa animação também não tem nada a ver com Torre de Babel. O que é que aconteceu na história da Torre de Babel? A história bíblica, no caso. A história bíblica da Torre de Babel, a população queria começar a construir, uma civilização começou a construir uma torre que subia até o céu para falar com os deuses e tentar tocar Deus e tudo e tal, enfim. E aí o que acontece é que todos eles começaram a falar em línguas diferentes e não havia mais comunicação entre eles. Dificultando a comunicação, se dificultou a construção da torre, né? E como dificultou a construção da torre, eles desistiram. Não tinha como, eles não entendiam, né? Um não entendia o outro e tudo e tal. Bom, aqui nessa HQ, o Ra's al Ghul dá um jeito, que eu não vou dizer qual também, mas ele dá um jeito de acabar, derrubar, bem dizer, a comunicação no mundo. De uma forma que ele consegue fazer. Eu olho para, por exemplo, uma capa de uma notícia, uma placa de alerta, e não consigo entender nada. E aí é o que acontece, é o desenrolar da história. Por isso é uma história inteligente. Eu considero uma excelente história por ser uma história inteligente, né? E que coloca o Ra's al Ghul. Poxa, o Ra's al Ghul conseguiu derrubar a Liga da Justiça. Cara, o Ra's al Ghul é um vilão poderoso. Como vocês já assistiram, com certeza, Cavaleiro das Trevas, o filme, vocês vão perceber o quão Ra's al Ghul ele trama, ele sim faz tramóias no universo DC, até mesmo com Batman, né, como um vilão do Batman. E vai ser interessante, é muito bom ver. Eu considero um ápice do Ra's al Ghul essa história, né? E aí ele consegue de alguma forma fazer com que o povo não se entenda mais. Eles falam, escutam a mesma língua, mas por aparelhos de comunicação, por meios de comunicação, papel, etc., eles não conseguem se comunicar mais. E para todos que sabem, são os meios de comunicação do mundo, né? A globalização fez isso. E, enfim, já na animação, não é essa história. Apesar de ser uma história semelhante, qual é a semelhança da animação com a HQ? É que tanto na HQ quanto na animação, os planos do Batman são roubados para derrotar a Liga da Justiça, paralisar, inabilitar, né? Porém, na animação, não é o Ra's al Ghul. Também não vou dizer quem é, vocês assistem. Eu não achei muito boa a animação, apesar de que muitos gostaram. Muita gente que eu conheço gosta da animação, mas eu não gostei por conta disso, né? Mas, enfim, é interessante porque na animação não há essa interferência global de comunicação. Por isso não tinha necessidade, não tinha nem para que colocar o nome Torre de Babel nessa animação. Eu acho até que já corrigiram, inclusive, esse erro, que foi um erro absurdo, né? Mas um erro aqui do Brasil, e não um erro de lá, foi um erro de tradução, na verdade. Mas qual a relação dela com Torre de Babel? Só essa questão dos planos. Por isso ela diz assim, inspirada na obra do quadrinho Torre de Babel. Beleza. É um quadrinho muito bom, uma arte muito boa. E esse encadernado ele traz, como da coleção, uma contracapa com imagens e etc., né? Extras sobre Torre de Babel, a história até aqui, biografia dos autores e desenhistas, dos roteiristas e desenhistas, certo? A história até aqui, como eu falei, né? O que aconteceu até Torre de Babel. E aí vem uma arte muito... Olha só esse planeta, Terra aqui. Saca só que arte. Olha o Superman aqui. Muito show. Bom, a ação do Lanterna Verde. E aí eu já mostrei muita coisa. O mais interessante aqui é porque ele leva ao questionamento da Liga da Justiça com relação à confiança da Liga da Justiça, né?
fica abalada através dessa ideia, como eles descobrem que o Batman fez um plano para cada um. Puxa, o Batman é o Batman, né? O Batman é o Batman, né? Enfim, além da arte, você vai ver um roteiro muito bem bolado, certo? Do Mark Waid. Ela traz uma edição aqui no final da Liga da Justiça, a primeira vez que ela aparece, tá aqui, ó, Liga da Justiça, que é até contra as estrelas, alienígena e tudo e tal, de 60, da década de 60, certo? E é bem interessante porque do nada, assim, ele juntou, pronto, botou. Não teve assim, vamos formar a Liga da Justiça. Depois foi feito um jeito de formar a Liga da Justiça, como foi formado, né? Tudo e tal. Mas aqui não. Primeira vez apareceu já, parece os heróis juntos, né? E ele até explica essa cronologia. É bem interessante porque tem esse extra que explica a cronologia. Antes desses extras teve a seleção de capas, né? As capas variantes, as capas que lançaram de Torre de Babel. Aqui, capa. Essa capa ficou muito show. Muito boa essa capa como Ra's al Ghul, certo? E aí vem a HQ, que aí eu vou falar um pouquinho dela, que é o seguinte. Nessa HQ antiga é uma história que talvez você goste, tudo e tal, mas ela não é uma história empolgante, uma estrela, não sei o que. Ela não chega a ser enfadonha, como algumas histórias antigas, algumas HQs antigas se tornam enfadonha quando tem muito texto, tudo e tal. Ela tem bastante texto, mas não de forma enfadonha. Não é colocar de forma enfadonha. E uma outra coisa interessante é que é o seguinte. É uma história boa. Eu me impressionei, apesar de que na época era feito mais para crianças, no caso, né? Mas que ela tem uma ideia bem cabeça, até mesmo da tecnologia. Agora tem algumas coisas muito estranhas, por exemplo o Snaper, que ele aparece até em Liga da Justiça Terra 1, que é bem mais nova do que essa edição aqui de 60, né? E eu acho que esse personagem tem um toque, só pode, não tem condições. É o tempo todo instalando o dedo, né? Meu nome é Snape, por isso que eu instalo o dedo, né? E tal. E aí, nessa história também, você vai ver semelhanças com o início da Liga da Justiça Terra 1, né? Você vai ver bastante semelhança. E é bem interessante isso com relação à HQ. Bom, é muito boa por ter um conteúdo histórico. É uma história fechadinha, diferente e bem cabeça. Bem cabeça, na minha opinião, uma grande história da Liga da Justiça, né? Não é porque envolve o Batman, a indústria explora extremamente o Batman. Não, mas é porque, e se acontecesse isso? Bom, fica a dica para que você leia Liga da Justiça, Torre de Babel, muito bom. Essa da edição da Eagle Moss, você não vai encontrar a edição da Panini, porque já está esgotada, né? Aproveitem, leiam, muito bom para você conhecer, muito bom para entender como é o relacionamento da Liga da Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos ajudar. Nós trabalhamos com o YouTube, precisamos muito da sua inscrição, da sua curtida e da sua aprovação. Comente, dê dicas e aproveite. Esse canal é seu. Até a próxima aventura.